Olá, amados, que o Eterno continue nos abençoando pela sua infinita misericórdia, porque muito precisamos dele. Mas é uma alegria poder gravar hoje, né? Num dia tão frio, mas tão maravilhoso. Pela grande misericórdia do Todo-Poderoso, nosso grande Alxa, o nosso Salvador. Estamos realmente felizes porque Ele tem muito nos abençoado. Mas eu estava imaginando, hoje, nesse dia, né, a respeito daquele dito, né, do Salvador, o grande Alxa, né? Quando ele disse para os seus discípulos que quando este evangelho for pregado a toda gente, a todas as nações, em testemunho a todas as gentes, então viria o fim. E eu estava analisando o grande erro que o ser humano comete, isso de uma maneira em geral, né? Seja ele sábio, leigo, indouto, novo, velho, rico, pobre, sei lá, seja qual for a cultura, né, a ideologia dos tais, o grande erro que o ser humano comete é não ver o contexto de um caos, de uma história, de uma promessa, de um dito e assim por diante, né? Eu estava analisando um pouco mais a fundo, com mais diligência a respeito desse ensinamento de Alxa, né? Ali no Monte das Oliveiras. Quando ele disse essas escrituras, né? E quantas vezes eu fui questionado por muitas pessoas sem o conhecimento, sem a revelação do Evangelho de Shaul a respeito dessa escritura dita, né, por Alxa, né? Porque nós sabemos que esse Evangelho que Alxa disse lá no Monte das Oliveiras para os seus discípulos, obviamente que eu não disse isso para nós, devemos entender isso, né? Ele disse essas coisas para os discípulos, né? E não há como duvidar que aquele evangelho que ele disse, este evangelho, não é? Aquele evangelho de até então, era o evangelho da lei que ele anunciava à casa de Israel, né? Obviamente que aquele evangelho que ele anunciou aos judeus, né, é o evangelho de cumprimento da lei que ele mesmo passou para Moshe transmitir à casa de Israel quando ele estava ainda na forma de Criador, na forma de Espírito, né? Não há como negar essas coisas. Eu estava analisando, ele disse, este evangelho, né, seria pregado em testemunho a todas as gentes. Se aquele evangelho que ele disse teria que ser pregado a todas as gentes,
E aquele evangelho foi estritamente à casa de Israel? Meu irmão, nós, em pleno século XXI, não temos nada a ver com aquele evangelho. Essa é a grande verdade. Ou então, não há como fazer um contexto do dito do grande Yahshua, o Salvador, não é? Porque o evangelho de hoje, que tem condições de me dar entendimento do plano salvífico de Yahweh, através da sua manifestação corpórea com o nome de Yahshua, não tem nada a ver com aquele evangelho, meu irmão. Essa é a grande verdade. Isso eu falo sem medo de errar, mediante os ensinamentos de Paulo, de Shaul, né? O apregoeiro da graça de Yahweh, né? Porque nós vemos, mediante o ensinamento de Shaul, nós conhecemos como Paulo, dois evangelhos nas Escrituras. O evangelho para a casa de Israel, o evangelho sob a lei, que veio através de Yahshua, né? E deu continuidade através de Kefas, Yehonan e Jacov, que nós conhecemos como Pedro, Paulo e Tiago, é isso, é Pedro, João e Tiago, me perdoe, né? A turbulência, né? Pedro, Tiago e João. Esses deram continuidade ao evangelho da lei para a casa de Israel, né? E até mesmo lá no dia de Shavuot, está lá no capítulo 2, versículo 30 em diante, quando ele manifestou depois da sua ressurreição, né? Depois do seu acesso à glória, ali ainda Kefas, Pedro, ainda usou algo da lei, que era essa ablução de ato batismal, né? Então, esse evangelho da lei continuou através de Pedro, Tiago e João, né? Até no dia de Shavuot teve quase 3.000 pessoas que foram batizadas no nome de Yahshua, né? Porque dá a se entender que depois que Machia ascendeu-se aos céus, agora não mais em corpo físico, né? Não mais em corpo físico. Agora em corpo sobrenatural em espírito, né? Agora, ainda continuou aquele evangelho ali, né? E eles pregavam coisas da lei, né? Agora, existe algo que também me deixou um tanto quanto pensaroso. Quando aquele homem chamado Shaul, que nós conhecemos, né, como Paulo, ele teve aquele encontro no caminho de Damasco, que ele ouviu aquela voz que falou com ele em línguas hebraicas, né? Ele passou por uma metamorfose, uma transformação, né? E Yahshua começou a trabalhar na vida dele, né? Ele foi até batizado ali por aquele homem chamado Ananias. Nós conhecemos a história. Todo leitor da Bíblia conhece a história,
né? E ele começou a pregar um evangelho até meio místico, né? Um pouco de lei, um pouco de graça, e ele foi se aprimorando. Não tem como não dizer isso. Quem é sincero sabe do que eu estou dizendo, né? Ele até mesmo chegou a fazer votos, né? Raspou a cabeça e fez coisa de abluções, chegou até a batizar pessoas, né? Dá-se entender, para quem é sincero, que ele foi evoluindo aos poucos no conhecimento, né? Ele mesmo que chegou a dizer que se a pessoa circuncidasse, para nada se aproveitaria mediante o ensinamento de Machia, mesmo se fosse circuncidar pessoas no princípio. Então não tem como dizer que ele não evoluiu na graça e no conhecimento, né? Então, meu irmão, a grande verdade é que nós também temos que crescer na graça e no conhecimento, não é? E aquele evangelho que Machia pregou, que transcendeu ali nos dias de Shavuot, que permaneceu até o ano 70, irmão, hoje ele já não pode mais surtir efeito na vida do filho de Yao para a salvação, não é? Porque ele é uma história que para nós já não faz mais parte do plano salvífico de Yao para o povo gentil, né? Essa é a grande verdade, né? E esse Shaul, ele foi levado até o terceiro céu, né? E depois ele já começou com o evangelho mais sólido, não é? Um evangelho mais perfeito para o povo gentil. Não é um evangelho totalmente claro no entendimento do plano salvífico para o gentil. Porque o evangelho que Machia disse que seria pregado a todas as gente, seria a nação de Israel, seria o povo judeu espalhado por aquela região circunvizinha. Não tem como pensar diferente. Quando esse homem chamado Iehonan, né, que nós conhecemos como João, estava lá na ilha de Pátimo, no ano de 66, 67, né? E esse mesmo Yahusha passou para ele algo de revelação do Evangelho e mandou que ele enviasse aquelas 7 igrejas da Ásia. Ele adereçou aquele conselho, aquela solicitação, não ao gentio, mas sim ao judeu disperso naquela região, né? Nós entendemos que quando ele disse para aquelas pessoas, ele disse das obras, do reconhecimento, da adoração, da fidelidade daquelas igrejas, mas dá-se entender que aquelas igrejas, aquelas pessoas, não eram pessoas gentias,
eu entendo que ali eram judeus dispersos, né? Então Machia disse que aquele evangelho seria pregado a todas as gentes, então viria o fim. E não tem como negar que no ano 70, meu irmão, sucumbiu aquelas leis que não serviu para aquela nação, sucumbiu aqueles ritos no ano 70, sucumbiu a maior reverência do povo judeu, que foi a queda do templo, né? Então veio o fim daquela dispensação judaica, aqueles ritos, leis, credos, acabou-se no ano 70. Agora, Machia disse, esse evangelho seria aquele evangelho. Agora, Shaul disse, o meu evangelho não é segundo o evangelho dos homens, né? O evangelho que diz segundo o evangelho dos homens era o evangelho da lei, o evangelho pregado por Pedro, Tiago e João, evangelho pregado pelos outros discípulos, o evangelho pregado por homens de até então. O evangelho de Shaul, ele disse, eu não aprendi por ninguém, eu recebi por revelação de Machia. E disse, outro evangelho para nada sirva, até mesmo se vier um anjo, né? E pregar outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, para nada sirva. Porque ele teve uma evolução, ele mistificou, cresceu na graça e no conhecimento. Ele disse, eu deixo as coisas que para trás fica e avanço para o alvo que é Machia, né? Foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Machia falou para ele, e ele entrou com um evangelho maravilhoso, perfeito, um evangelho de transformação. Quando o homem ouve esse evangelho, há uma metamorfose, né, na vida do homem, né? Aquele evangelho de sofrimento, de lei, aquelas coisas, faz parte do passado, né, meu irmão? Hoje é liberdade em Machia, é adoração no Espírito, é conhecimento da graça, essa império de morte ficou para trás, né? Esses domínios de homens, isso não existe mais. Hoje é liberdade em Cristo, né? Então o fim já veio, meu irmão, o fim já veio, né? O evangelho já foi pregado, o evangelho da lei. E esse evangelho da graça, pregado por Shaul, é o evangelho eterno. Isso aí não acaba nunca. Daqui 10.000 anos, as pessoas estão proclamando essa salvação garantida antes da fundação do mundo. Se aparecer um descendente aqui do velho, aqui daqui 1.000 anos, ele for um eleito predestinado, ele irá para a eternidade, né? Quando aparecemos por aqui, já aparecemos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, né? E adoramos Yahushua, que é o mesmo Yahweh, né? Só muda a diferença de se trabalhar, né? No Espírito eterno, sobrenatural, ele criou todas as coisas, predestinou, elegeu, né? No véu de carne, no ministério de filho, que herdou o nome do Eterno Todo-Poderoso, ao invés de Yahweh, ele passou para aquele ser maravilhoso, Yahushua. Shá é salvação no hebraico, né? A palavra Shá significa Yahweh salva, né? Depois eu vou falar sobre isso aí. Tem muita coisa para nós aprendermos, né? Mediante as escrituras sagradas
Isto é a escritura original, hebraico, né? Que a gente tem procurado se aprimorar no conhecimento, no entendimento, para passar para os irmãos que gostam do evangelho genuíno da graça de Deus. Então, meu irmão, se você quer continuar conosco nesse evangelho maravilhoso, dê o seu like, né? Se inscreva em nosso canal, né? E aperte aí o sininho para que o robozinho do YouTube te mostre mais vídeos. E vamos continuar aí adorando Yahshua, né? Sendo abençoado por ele e crescer na graça e no conhecimento, como Shaul passou por esse processo e deixou para nós esse evangelho maravilhoso. Que o Eterno continue nos abençoando, porque enquanto estivermos aqui, sempre precisaremos dele. A ele honras e glórias para todos sempre.